2 crimes aconteceriam em um intervalo de menos de 1 hora, e dias depois, uma carta chegaria aos jornais. Ela estava assinada por um nome que atravessaria os séculos, e seu nome estava escrito como Jack, o Estripador. As semanas passavam e a polícia ainda não tinha as respostas. Patrulhas extras foram colocadas em Whitechapel. Investigadores percorriam becos, conversavam com moradores e verificaram cada denúncia que chegava. Mas o criminoso parecia sempre um passo à frente. Então, na madrugada de 30 de setembro de 1888, tudo mudou. Em um intervalo de menos de 1 hora, 2 mulheres foram encontradas mortas em pontos diferentes de Whitechapel. O episódio ficou conhecido como o evento duplo. A primeira vítima foi Elizabeth Stride. Ela foi encontrada na Banner Street, pouco depois da 1 da manhã. Os investigadores acreditaram que o assassino pode ter sido interrompido antes de permanecer mais tempo no local. Talvez alguém tenha, sei lá, passado na rua, um carro tenha se aproximado, talvez ele simplesmente tenha decidido fugir. O fato é que, menos de 1 hora depois, outro crime aconteceu. Dessa vez a vítima foi Catherine Eddowes, encontrada na Mitre Square. A notícia se espalhou rapidamente. Agora já não havia mais dúvidas. Londres estava diante de um assassinato em série. Depois daquela madrugada, Whitechapel entrou em estado de alerta. Moradores organizaram grupos de vigilância, comerciantes passaram a fechar mais cedo, muitas mulheres deixaram de sair sozinhas à noite, e enquanto isso, Scotland Yard sofria uma enorme pressão. Os jornais perguntavam diariamente: quem será o próximo? Por que a polícia ainda não encontrou o assassino? As autoridades entrevistam dezenas de pessoas. E nessas entrevistas, cada novo suspeito parecia promissor. Só que todos acabavam descartados. Era muito difícil de encontrar o causador de todos os crimes, ainda mais naquela época. Poucos dias antes do duplo evento, a Agência Central de Notícias recebeu uma carta. Ela começava com as palavras Dear Boss, ou Caro Chefe. O autor afirmava ser o responsável pelos assassinatos. Na parte final da carta, aparecia uma assinatura: Jack the Ripper, ou Jack the Ripper. Foi a primeira vez que esse nome surgiu. Os jornais publicaram a carta, e em poucas horas, toda Londres conhecia o apelido do assassino. Até hoje, os historiadores discutem sua autenticidade. Alguns acreditam que ela realmente foi escrita pelo criminoso, já outros defendem que pode ter sido enviada por um jornalista em busca de manchetes. Seja qual for a verdade, o nome ficou para sempre. Depois da publicação da carta Dear Boss, centenas de outras mensagens começaram a chegar. Alguns continham ameaças, já outros diziam revelar a identidade do assassino. Havia também pessoas que simplesmente queriam chamar atenção, né? Entre todas elas, 3 se tornaram famosas. A primeira, claro, Dear Boss. A segunda, o cartão postal conhecida como Saucy Jack. E a terceira era uma carta chamada From Hell, ou do Inferno. Ela era diferente das outras. Seu conteúdo era curto, sem a assinatura de Jack, o Estripador, mas veio acompanhada de um objeto que chocou os investigadores e fez muitos acreditarem que o remetente poderia ter uma ligação direta com os crimes. Mesmo assim, até hoje não existe consenso sobre sua autenticidade. Os assassinatos rapidamente deixaram de ser apenas uma investigação policial. Transformaram-se em um fenômeno nacional. Jornais disputavam leitores. Cada edição trazia novas teorias, novos suspeitos, novos rumores. Artistas faziam ilustrações do suposto assassino. Escritores publicavam hipóteses. A população
comentava o caso em bares, mercados, estações de trem, e pela primeira vez na história moderna, um criminoso se tornava uma figura conhecida em todo o país, enquanto ainda estava sendo procurado. Muitos historiadores acreditam que Jack o Estripador foi o primeiro serial killer a receber cobertura intensa da imprensa internacional. Essa exposição ajudou a transformar um caso policial em uma lenda que atravessaria gerações. Bom, senhores, na manhã de 9 de novembro de 1888, a polícia foi chamada até um pequeno quarto alugado em Whitechapel. Ali vivia Mary Jane Kelly, de apenas 25 anos. Ela é considerada pela maioria dos historiadores a quinta e última vítima canônica de Jack, o Estripador. O impacto desse crime foi enorme. Mesmo os investigadores acostumados com a violência reconheceram que aquele era o episódio mais chocante da sequência. A notícia dominou as manchetes. O medo atingiu seu ponto máximo. Mas então algo inesperado aconteceu. Os crimes atribuídos ao Estripador simplesmente pararam. Nenhum comunicado, nenhuma explicação, nenhuma prisão. Era como se o assassino tivesse desaparecido na mesma neblina que escondia todas as noites. Pessoal, é muito difícil contar a morte de Mary Jane, porque em todos os outros casos ele matou em um ambiente público. Dessa vez foi diferente porque foi em um ambiente privado, em um lugar privado, em um lugar fechado, onde Jack teve todo o tempo que quisesse para fazer o que ele bem entender. Pessoal, Mary Jane teve a sua garganta cortada, com um corte bem profundo em sua garganta. O corpo de Mary Jane sofreu mutilações severas em todo o seu corpo. Vizinhos escutaram pedidos de socorro. Só que ninguém foi socorrer Mary Jane. Absolutamente ninguém foi socorrer Mary Jane. Muito provavelmente pelo medo. Bom, enfim. Algumas perguntas continuam sem resposta até os dias de hoje. Será que ele morreu? Será que foi preso por outro crime? Emigrou para outro país? Ou simplesmente decidiu nunca mais atacar? Como sua identidade jamais foi confirmada, nenhuma dessas hipóteses pôde ser comprovada. O silêncio após novembro de 1888 apenas tornou o caso ainda mais misterioso. Só que não para por aí. Não é porque a polícia nunca encontrou Jack que isso significa que os investigadores simplesmente pararam de procurar por ele. Bom, diversos pesquisadores, historiadores e investigadores passaram mais de um século tentando descobrir quem que ele era. Centenas de nomes surgiram. Alguns pareciam plausíveis, outros completamente improváveis. E aqui eu deixo um gancho para uma possível parte 3. Se você quiser que eu faça um vídeo focado apenas nessas pessoas que foram investigadas, deixa aqui nos comentários se você gostaria de uma parte 3 focada apenas nos suspeitos em que a polícia foi atrás. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, de mistérios, casos reais, de crimes reais, até de casos sobrenaturais, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo e muito obrigado.